gente! Eu sou a Teacher Carol e esse é o podcast Entrando numa Fria. Essa iniciativa surgiu da formação que eu recebi no intercâmbio oferecido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no programa Ganhando o Mundo Professores, no ano de 2023. A primeira edição desse programa incrível que permite realizar sonhos através da educação. Entrando numa Fria é feito de amor e humor para compartilhar com você aprendizados e experiências de um grupo de 24 estranhos que se tornaram uma grande família após viverem 30 dias juntos na mesma casa e estudando na Rank University, na cidade de Hämeenlinna, na Finlândia. E é claro que podemos até chamar esse podcast de BBB. Sim, The Best Brazilian Brothers. Pois diante de muito rolo e confusão, aqui você aprende, se diverte e se conecta com as aventuras mais peculiares já vividas por um grupo de professores. Fica que o Lenin chamou Stalin. Hoje eu tô aqui com dois convidados mais do que especial, gente, para contar para vocês um pouquinho sobre a história da Finlândia e dessa experiência que a gente viveu nesse país incrível. Senta que lá vem história. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre várias coisas que aconteceram durante toda a história desse país sensacional. Mas antes, esses historiadores maravilhosos que foram lá e que conheceram um pouquinho dessa história vão se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho deles e depois da Finlândia. Mari, se apresenta para o pessoal. Oiê, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou professora de História, dou aula para todas as turmas da escola onde eu trabalho e realmente foi uma oportunidade incrível ter ido para a Finlândia e vai ser muito bom, vai dar mais saudade ainda falar sobre ela hoje. Obrigada pelo convite, Carol. Imagina, Mari, esse momento é pra gente aquecer nosso coração, já que tá em ritmo de implementação, quase finalizando, pra gente poder guardar todas essas memórias quentinhas desse lugar, né, que quando a gente chegava lá, eles falavam assim, sejam acolhidos pelo nosso outono quentinho. E na verdade tava frio, muito frio. E para vocês conhecerem agora um pouquinho do Ettore, se apresenta aí pro pessoal, você que é famoso, que já apareceu em vários lugares, já participou de várias entrevistas. Conta pro pessoal quem é você, Ettore. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor Ettore, sou professor de História aqui em Guarapuava. Trabalho também como a Mari, assim, né, com quase todas as turmas da escola, né, ensino médio principalmente, né, mas eu trabalho também com o ensino fundamental. E vivi essa experiência aí junto com a Carol, a Mari, né? No total 24 professores aqui do Paraná, entrando numa fria lá na Finlândia. Muito bom. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser de muito aprendizado para quem está aqui nos escutando. Falando nisso, a Finlândia é o país mundialmente conhecido pela sua educação, pela educação das pessoas. E quando nós estivemos lá, nós pudemos perceber que a educação é algo cultural, que as pessoas já nascem com um chip assim de educação, com todos os dados colocados. Isso chamou muito a nossa atenção. O que chamou a atenção de vocês lá, nessa questão da educação? Olha, o povo realmente ele é solícito ali, né? No caminho para a Finlândia, a gente passou em Paris, né? Viveu um pouquinho a realidade dos franceses, né? E o pessoal lá não ajuda, né? Se você conversar com alguém ali, a pessoa não tá nem aí, né? Mas lá na Finlândia, qualquer um que você pedisse um auxílio ali, né? Mesmo que ele não soubesse o inglês para conversar, eles eram muito prontos em ajudar, né? Vocês sentiram isso também? Conversando com os estranhos lá? Eu senti muita diferença, porque na internet dizia que as pessoas eram muito resguardadas, que elas não eram de conversar, mas lá era diferente. A gente percebia que não era bem assim. Eu acho que a impressão que eu tive era assim, eles são resguardados, eles não são que nem a gente que já chega falando e cumprimenta já abraçando, mas quando a gente tomava iniciativa e fazia uma pergunta, ou dava bom dia, começava a conversar, aí eles se mostravam muito solícitos. Então, realmente, tem esse comportamento deles que é mais fechado, assim, com pessoas que eles não conhecem, mas quando a pessoa toma iniciativa, eles são, assim, sempre
pontos ajudar. Eu também percebi isso que o Ettore falou. Talvez isso seja por conta de tudo que eles passaram ao longo da história. Eles são um povo que confia em muitas coisas nas pessoas, mas eles precisam conhecer primeiro para confiar. E a gente vai entender ao longo da nossa conversa aqui por que tudo isso rola desse jeito. Só que antes da gente começar realmente e entender essa questão da história, vamos situar as pessoas aonde que é a Finlândia, o que é a Finlândia. E muitas vezes o Ettore até comentou, os alunos acharam que você foi para onde, Ettore? O pessoal confundia Finlândia com Tailândia. O Brasil aqui, a Tailândia tá aqui embaixo. Na Ásia ali, né? Aqui embaixo. Só que aonde a gente foi é lá em cima, no polo ártico do nosso globo. A metade dela tá no Círculo Polar Ártico lá, né? Tanto que quando a gente visitou a Lapônia, a gente conseguiu pular o Círculo Polar Ártico. A Finlândia, pessoal, ela tem ali uma delimitação com vários países nórdicos, né, Mari? É isso, países nórdicos são esses países aí mais ao norte da Europa, né? Então seria Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia e Dinamarca, os chamados países nórdicos. E aí que são os países que às vezes a gente associa aos vikings, aos lapões, aos povos frios, são esses países nórdicos aí. E aí a gente tem do lado esquerdo da Finlândia a Suécia, que a gente vai falar bastante, e do lado direito a Rússia, que a gente também vai conhecer um pouquinho dessa influência. Enquanto nós estávamos na Finlândia, que fica mais ou menos 11.700 quilômetros do Brasil, a gente estava passando por um período bem delicado da guerra que está acontecendo lá na Rússia. E aí, querendo ou não, deu um pouco de medo, não sei vocês, mas eu fiquei com bastante medo. Eu fiquei também, estava com receio, mas a gente pôde sentir segurança lá, né? Eu não senti medo enquanto eu estava lá, eu senti medo antes de ir para lá. Tinha um país assim muito... O quesito segurança para eles é primordial, né? Andar na rua. Nunca andei na rua tão tranquilo na minha vida. É verdade, eu fiquei com medo, talvez nem tanto pela guerra, por ser atingida pela guerra em si, mas porque uma parte do gás que vai para a Europa é da Ucrânia. Eu falei, só faltar gás e a gente fica com frio, né? Porque daí os lugares não vão ser mais aquecidos e a gente vai passar frio lá na Finlândia, mas ainda bem não aconteceu e lá a segurança é fantástica. A gente andava às vezes tarde da noite na rua e assim, sem perigo nenhum. É incrível. Ninguém mexia com a gente. Não, de forma nenhuma. O meu medo maior era os russos bloquear e falar assim, vamos entrar e vamos pegar tudo. E aí entra na Ucrânia, entra na Finlândia, entra em tudo. Mas que bom que não aconteceu nada disso. Eles já fizeram bastante disso ao longo dos anos. E para a gente poder iniciar essa conversa gelada e fazer as pessoas entenderem sobre os Sami, que são o povo lá da Finlândia, e a história que levou a Finlândia a ser como ela é, eu vou apresentar aqui uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, a gente vai conseguir identificar os pontos do que foi acontecendo ao longo da história. Muito bom. Então, vamos lá. Quando a gente começa a falar de Finlândia, a gente tem que lembrar de um povo, certo? É isso. Quando a gente fala da origem da Finlândia, a gente vai falar do povo Sami, que é um povo originário, né, considerado originário, como são mais ou menos os indígenas aqui do Brasil, né? São povos originários do Brasil. Os Sami são povos originários da Finlândia e tem estudos que dizem que eles começaram a habitar aquela região mais ou menos em 9.000 a.C. Então, são povos pré-históricos e que estão habitando a região ali da Finlândia, Noruega, Suécia, Rússia. Até hoje, o território Sami pega esses 4 países e a mitologia deles é bem bonitinha, assim, porque eles se consideram filhos do sol e do vento. De acordo com a mitologia deles, o pai do povo Sami é o sol, a mãe é a terra, mas que o vento que soprou também teria dado origem a esse povo. Então, eles se consideram filhos do sol e do vento, e eles lutam muito, assim, por manterem essa independência de cultura. Se eu não me engano, o único país que realmente tem leis afirmando a independência do povo Sami culturalmente é a Noruega, se eu não me engano. Nos outros territórios eles são respeitados, mas eles têm que continuar lutando para manter a sua independência, né? Lutando no sentido legal, não no sentido de arma. Eles têm uma bandeira própria, que é essa coloridinha aí que está na tela. Essa bandeira ela é inspirada nos tambores das bruxas do povo Sami, que a religião deles é antiga, é uma religião xamânica. Então, os xamãs e as bruxas seriam, assim, espécies de líderes religiosos. E esse círculo no meio representa a lua, no lado azul ali, o círculo azul, e o sol no círculo vermelho.
E essas 4 cores são as cores do povo Sami: o vermelho, verde, amarelo e azul. Então é muito impressionante porque eles chegaram lá 9.000 anos antes de Cristo e eles ainda mantêm o estilo de vida, criando renas, né? A criação de renas faz parte da cultura deles. As músicas, a vestimenta, eles buscam manter tudo isso. Então é bem legal mesmo. É um povo que carrega a sua tradição independente do tempo. Ou apesar do tempo, né? Apesar de tudo ter acontecido, eles mantêm a sua cultura, eles mantêm o seu modo de vida. É bem interessante. E a gente sentiu, assim, né, também a ligação do povo com a natureza. No nosso alojamento tinha uma floresta lá, né, que era cuidada para as pessoas andarem na floresta, cheia de trilhas, e a gente viu o povo andando lá, tranquilo, caminhando com a Mari. Lá a gente fez uma caminhada bem cansativa lá. Vocês dois andavam mais do que notícia ruim na Finlândia. E eu acho que me surpreendeu muito isso que o Héctor falou do contato com a natureza, porque mesmo em cidades grandes, que a gente ficou numa cidade pequena, né? A Melina era uma cidade pequena. Mas mesmo em cidades grandes, tem muitas áreas com árvores, tem muitas áreas de bosque, de rios, e que eles usam para caminhar mesmo, para levar o cachorrinho para andar, levar as crianças para fazer caminhada também. Então, isso me impressionou bastante, o cuidado deles com a natureza, o respeito deles pela natureza. Tanto em Tampere, né, como Helsinki, que eram os maiores, né, a gente andava um pouquinho e topava com o parque. Sim, as praças muito bem cuidadas, muito bem arborizadas. Talvez isso também faça com que eles sejam uma população feliz. Porque aí você não fica tão estressado de estar ali no meio do prédio, carro, movimento. Tem algo que te conecta com a natureza, te deixa mais tranquilo. É qualidade de vida, com certeza. O well-being que eles tanto falaram pra gente. Isso. E aí, pra gente começar a falar sobre esse pessoal e entender esse well-being, essa relação deles, vamos começar na nossa linha do tempo, lá quando a gente fala do Sami. A Mari contou um pouquinho pra você, que é esse povo originário, que tem todas as suas lendas, a sua história, que eles levam aos poucos, conforme a população vai evoluindo, mas eles carregam consigo toda essa tradição. Conforme foi passando o tempo, esse povo ele começou a ter uma influência de outras nações dentro da sua cultura. E lá em 1100 teve um povo que resolveu tomar conta deles, né, Héctor? Isso, o que me impressionou na história da Finlândia ali, que a gente foi para lá meio sem conhecer muito da história. Eu conhecia os países nórdicos, sabia que o finlandês era diferente dos outros nórdicos. Até porque a língua deles não tem parentesco com as línguas germânicas que são dos outros povos nórdicos. Em termos geográficos, econômicos, a Finlândia faz parte dos países nórdicos. Tem até uma cultura semelhante, né? Um modo de vida parecido. A gente pôde ver, eu pude voltar no avião ao lado de um brasileiro que mora na Suécia, que é justamente o povo sueco que exerceu a primeira dominação sobre a Finlândia ali, sobre os finlandeses. E quanto tempo a gente tem nessa dominação aí? Será que foi um pouquinho? Aproximado, né? 650 anos, né? Quase 700 anos de dominação, né? E a gente viu isso na prática. A língua sueca ali, não sei se vocês encontraram, eu não encontrei ninguém falando sueco lá. Até a gente saberia identificar que é diferente do que a gente ouvia eles falando, mas não que a gente saiba o sueco, né? Mas todas as embalagens dos produtos, a gente comentou antes, tem em finlandês e em sueco. Exatamente isso. Ouvi falar, eu não ouvi não, mas de ver nos produtos que eles carregavam no mercado e tudo mais, isso era bem evidente. Tanto que você ficava confuso quando pegava uma embalagem e tinha que usar o Google Tradutor, e você ia colocar em finlandês ou em sueco, ou até em dinamarquês, que vocês falaram. Porque muitas vezes o Google não traduzia e você ficava, ué. O pãozinho que a gente comprava para comer de manhã lá era um pão bem tradicional deles, que eu gostava de comprar lá. O pessoal não gostava, achava muito duro, né? Que é um pão de centeio. Aí a receita ali aparecia em sueco ali, eu consegui identificar o centeio na receita do pão. Já tá valendo? Essa questão da língua sueca, porque assim, as crianças obrigatoriamente aprendem o sueco na escola, considerado uma das línguas oficiais. Não posso afirmar, mas me pareceu que eles aprendem meio que por obrigação, porque alguns alunos com quem a gente conversou falavam, eu consigo entender, eu consigo identificar, mas eu não pratico, eu não gosto de falar sueco, assim, eles se dedicavam mais ao finlandês e ao inglês.
É a língua que possibilita que eles se comuniquem com o resto do mundo, né? Porque o finlandês é unicamente falado na Finlândia. Mas o sueco, eles meio que aprendiam assim, porque tá na grade da escola, considerada a língua oficial, mas eu não vi eles dando essa atenção tão grande, assim. Foi a impressão que me passou. Eu acho que quem é mais velho dá mais valor à língua sueca do que quem é mais novo. E o inverso acontece com o inglês. Porque eu me deparei muitas vezes com pessoas de mais idade que não falavam em inglês. E aí eles falavam assim, no English, no English. E aí você fala, tá, mas o que você fala? Ah, não, finlandês. Ou teve as situações que eles falavam, não, falo sueco. E aí eu falava assim, eita, mas não seriam os dois. E agora? E agora a gente pega o tradutor, fala em português e traduz aí pro finlandês pra você. Eu acho que as novas gerações não estão mais tão interessadas em falar sueco, em manter essa tradição, não. Foi a impressão que eu tive também. E aí talvez isso seja parte do mundo que eles estão vivendo hoje. Onde que a cultura finlandesa está chegando. Eles não estão mais levando tanto em consideração o que aconteceu lá no comecinho da história do país. As barreiras de comunicação ali são menores quando quase todo mundo aprende bem o inglês na escola. E em poucos casos, né, que a gente encontrou de pessoas que não falassem inglês. Mesmo entre os estudantes, os do ensino médio que conversaram mais conosco, o pessoal do fundamental estava meio tímido. A gente foi em salas separadas no fundamental. Aí o pessoal do ensino médio, nossa, se virava muito bem com o inglês ali. Só teve uma funcionária lá da lojinha do quiosque que não falava inglês. Não sei se por vergonha, ela aparentava já estar ou na idade escolar do ensino médio, mas enfim, em geral, né, um adolescente, vamos dizer assim, domina o inglês. Porque é muito diferente daqui do Brasil. Isso. E eu estava pensando lá na hora que a gente estava conversando com os alunos, e se fosse no Brasil? Teve uma situação na minha escola uma vez que veio um jogador de futebol que falava pouquíssimo português, ele veio da África, e aí os alunos que falavam inglês conversavam com ele, mas não era todo mundo, não, eram os dois. Já tinha alguém para bater um papo. E aí, voltando um pouquinho aqui na história da Suécia, dentro da Finlândia, a gente teve um período muito importante que foi essa época do Grão-Ducado. E todos os registros que a gente pesquisa sobre a história da Finlândia comentam sobre esse ponto. Por que foi tão importante, gente? O Grão-Ducado ele vai acontecer, né, vai bater ali com a época do feudalismo na Europa. Então ele vai ter esses traços aí de feudalismo, de domínio dos nobres sobre o restante da população. Vai coincidir com esse período que o restante da Europa estava passando, só que no caso da Finlândia, quem estava no domínio eram os suecos. Né? Então todo mundo que era sueco era privilegiado, todo mundo que era finlandês tinha que pagar taxa. Exatamente. A população finlandesa ela vai ser submetida a uma espécie de feudalismo, só que dominada pelos suecos, né? Os nobres, os comandantes ali eram suecos. E aí isso foi acontecendo durante todo esse período de mais ou menos 650 anos. Até que mais ou menos lá, quase 1800, teve uma reviravolta. Sabe que é interessante a gente falar um pouquinho antes, Carol? Estava lembrando aqui, ó, surgiu agora. A gente estava ali numa região, a cidade onde a gente ficou, era a Fortaleza nessa época. A gente visitou um castelo. Sim, verdade. A região lá que a gente estava era a cidade de Hamelina. Significado de Hamelina seria o castelo da região de Hame, né, que foi ordenada a construção pelos suecos. Então, seria uma parte de fortificação, né, que faz a gente lembrar muito. O castelo lembra um mundo medieval. Lá na Finlândia, diferente de outras partes da Europa, assim, que a gente vê muitos castelos, lá a gente não chegou a ver tantos. Mas a gente teve a sorte, depois eu fiquei pensando, olha a cidade em que a gente ficou. Exatamente no local, a gente visitou esse castelo e depois nós vamos falar dos momentos mais para frente na história agora. Ele teve um outro propósito diferente do propósito medieval. É bem interessante a gente comentar. Sim, ele foi criado para ser um castelo da família sueca, mas depois ele virou um presídio. Isso, esse é um pouquinho para frente na história lá. Frente. E hoje em dia você visita ele como se fosse um museu. Sim, sim. Bom, vamos falar antes o que aconteceu com a Suécia, depois a gente volta no presídio lá. Para entender por que virou presídio. Isso. Então aproveita aí e conta pro pessoal o que aconteceu nesse período. A gente tem ali em 1808 uma guerra com a Rússia e a Finlândia passa a ser uma província autônoma do Império Russo.
A gente viu lá, não sei se vocês notaram tanto assim, a Mari deve ter notado também, porque a gente foi procurar lá uma igreja junto com a colega nossa, a gente encontrou uma igreja ortodoxa. A nossa colega estava procurando uma igreja para ir na missa, e a gente achou a ortodoxa. Aqui no Brasil a gente quase nem vê tanto. O mais próximo são as igrejas ucranianas, que tem muito essa influência dos russos lá. Uma influência que, diga-se de passagem, eles hoje, como país, já não gostam muito, mas serviu para eles assim, eles saíram do domínio dos suecos nesse período aí, e a Rússia estava vivendo um momento complicado da sua história. Pular um pouquinho da história da Finlândia para a Rússia agora, porque entrando no século XX, a Rússia passou por vários movimentos e tentativas de revoluções, até uma revolução que aconteceu de fato em 1917 e tirou o rei, o czar, do poder da Rússia. E enquanto a Rússia estava passando esse processo de revolução, também com a Guerra Civil, o nosso querido país nórdico aqui fez o quê? Declarou sua independência do Império Russo. E aí, com apoio de uma parte da Revolução Russa lá, que era dos bolcheviques. Então, eles conseguiram aproveitar aquele momento todo em que a Rússia estava se transformando politicamente e entraram numa nova fase, com uma identidade nacional que já vinha sendo construída antes. Então a gente falou ali, a Mari falou de um povo muito antigo, eles têm uma língua que é diferente de quase todas as outras da Europa, então eles são um povo que tem uma unidade. A gente até comparou isso com o Brasil, assim, né? O nosso Brasil tem a nossa unidade na cultura, nos costumes. Se você pegar na fala, até um sotaque do sul para o nordeste lá é muito diferente. O povo finlandês já vinha construindo essa identidade nacional desde a primeira metade do século XIX, ainda antes. A gente comentou sobre o Elias Lönnrot. Ele foi um médico, filólogo. Ele viajava das aldeias coletando as histórias e canções, poemas. Ele compôs um livro que teve uma primeira versão publicada em 1835 e uma versão estendida em 1849. Ele publicou, dentro dessas questões, ele sistematizou o mito finlandês. Vamos dizer assim, para a gente comparar, ele escreveu a Ilíada e a Odisseia do povo finlandês. O que a Ilíada e a Odisseia é para os gregos, né, aquela guerra de Troia, tudo. Ele fez esse grande épico finlandês, ele já vinha passando esse processo. Foi muito forte também. Na música mundial, eles tiveram um compositor de destaque, que é o Jan Sibelius. Nasceu lá na cidade onde nós estávamos. Ele também fez parte desse processo da construção da identidade nacional. A canção Finlândia é uma canção mais emocionante que o próprio hino para eles. Para eu não ficar só eu falando aqui, né, vocês podem comentar como vocês sentem essa identidade nacional lá. Eu acho muito gostoso ouvir você falando, inclusive, Héctor, e eu estava adorando, não tem problema nenhum. Mas eu acho isso extraordinário, assim, que o esforço que eles fizeram para conseguir resgatar essa origem popular, assim, o que as pessoas acreditavam sobre a origem da Finlândia, fazer um épico baseado em relatos locais, não foi uma coisa imposta por alguém que tinha poder, ou que alguém mandou, né, um rei mandou escrever, alguma coisa assim. Foram coletas de relatos locais. É uma coisa que eu, pessoalmente, sinto falta da gente ter aqui no Brasil, por exemplo. Porque a gente conquistou, entre aspas, né? A gente teve a nossa independência declarada quase 100 anos antes da Finlândia. E, assim, a nossa bandeira, depois da proclamação da República, ela foi feita por quem estava envolvido ali no processo. O nosso hino foi composto por pessoas ligadas ao imperador na época. O hino da independência, depois o hino nacional. Então a gente não tem isso de participação popular na construção da nossa história, oficialmente. A nossa história, ela veio de cima para baixo, tanto que tem coisas que a gente ensina em história hoje, que são descobertas até recentes, porque por muito tempo a história que era falada era a história dos documentos oficiais, a história do império feita pelos imperadores, a história feita por presidentes, por figuras consideradas importantes nesses momentos. Na Finlândia, eles têm uma história que vem do povo finlandês. Eles têm uma cultura que o povo se esforçou por manter, apesar de anos de dominação sueca e russa. E assim, só para contextualizar, esse governo russo que o Héctor citou,
era governado por um czar, como se fosse imperador. Era um governo autoritário, cruel. As pessoas muitas vezes passavam fome, as pessoas morriam de frio, porque o governo era extremamente ineficiente e não se importava com as condições de vida das pessoas dentro da Rússia. Imagina nos principados, imagina nos lugares dominados. Então, assim, apesar de todas essas dificuldades, eles conseguem resgatar origens mitológicas ou lendárias do povo finlandês a partir de relatos populares. Então, assim, isso é fantástico. Um país em extrema dificuldade, mas que consegue fazer esse resgate para construir a sua história, para construir a sua cultura, sabe? Isso me chama muito a atenção nos finlandeses, assim. O valor que eles dão para esse tipo de memória. Isso, perfeito. Fechou certinho a fala aqui. E a gente viu essa valorização da história nos monumentos, nos passeios que a gente pôde fazer no fim de semana lá na própria cidade onde a gente estava. Até não sei se vocês lembram, um dia que a nossa professora Sara, nós estávamos indo visitar a escola Seminari e antes da visita ela resolveu parar e contar a história de Ramelina, no meio da rua. Adorei. E aí ela começou a falar dos monumentos deles, que as construções dos prédios, eles são muito antigos. E as pessoas, elas gostam de preservar aquilo para manter a tradição e todo o significado que aquilo tem. E aí você falou até das igrejas. Tinha muitas igrejas lá que estavam mantendo toda aquela arquitetura por conta da história de manter aquilo preservado. A Sara também da área de história, né? Ela não era professora da universidade lá, mas ela da nossa área, então as conversas com ela renderam muito. Teve uma conversa antes que o Jefferson, nosso colega, tivemos com ela, explicou que é lei você não alterar a fachada da arquitetura de um lugar lá. É lei, você não pode. A tua casa não pode. É uma coisa desse valor que eles dão aos locais, aos monumentos. Mas a área sabe, né? O historiador, ele tem um cheirinho de história em qualquer lugar que vai. A gente vai caçando, procurando. Eu pesquei algumas coisas assim que ele não tem essa identificação com a Rússia hoje mais. Meio que falava de russo lá, para eles não gostavam, até por conta dessa guerra atual. Não sei, Ucrânia, nem eles estão na fronteira com a Rússia. Eles apagaram um pouquinho do passado russo na arquitetura também. Eu vi isso na ilha que a gente visitou, na ilha de Somelina, a igreja lá, que hoje funciona como uma igreja luterana, que remonta ao tempo dos suecos, a religião protestante, mas ela foi construída como uma igreja ortodoxa, que vem do passado russo lá, e eles descaracterizaram. São aquelas igrejas com uma arquitetura bonita, tem aquelas cúpulas. A arquitetura das igrejas luteranas é um pouquinho diferente, eles descaracterizaram, mas essa importância, o valor que eles dão está lá, porque na frente da igreja tá a placa mostrando a foto como era e escrito. Eu salvei em foto isso aí. Mesma coisa no centro de Ramelina, a igreja da Praça Central lá também foi ortodoxa, não era mais. E nesse dia que a Sara comentou conosco, nós no frio lá, escutando a história da Finlândia, né, abaixo de zero, aquele prédio, um prédio público hoje, foi também uma igreja ortodoxa no passado e eu tinha passado outro dia lá, tava lá a plaquinha como é que era antes. Então eles valorizam, eles não apagam o passado totalmente, assim, eles jamais destruiriam e construiriam um prédio novo, por exemplo. Eles descaracterizaram um pouco, não sentem mais essa identificação com a Rússia, mas mantêm ali para preservar, para apontar como é que era. Eu achei muito peculiar isso aí, bem único, assim, locais que preserva essa história, assim, até de conquista, dominação. Quase sempre a ideia é apagar totalmente o passado, né? Mesmo eles não se identificando com o passado russo, tem lá a plaquinha. Minha foto era uma igreja ortodoxa. Eu achei muito, muito único isso aí. Não tinha visto até hoje em nenhum outro lugar, assim. Mas tem uma questão na história que fala que a gente precisa entender o passado para não errar e fazer as mesmas coisas que fizeram errado no futuro. Eu acredito que eles mantenham essas questões arquitetônicas e muitas memórias em valor de tudo que aconteceu. Tantas pessoas que morreram, porque durante esse período aí de Rússia versus Suécia, a população foi dizimada, eles tiveram que se reerguer. E nesse processo, muita coisa eles tiveram que ir carregando consigo. Então talvez esse pouquinho que a gente percebeu nas fachadas e tudo mais, seja aquilo que eles guardam, como, olha, isso aí foi uma coisa que aconteceu, não vamos deixar a gente se desanimar por qualquer coisa que está acontecendo agora, porque já foi ruim. Então, tá melhor.
E a gente pode carregar essa história para fazer um futuro ainda melhor. E aí, quando vocês falam de tudo isso, a gente pensa na independência deles. Eles são um povo que leva muito a sério essa questão da independência. Tanto que eles até comemoram a independência do país de um jeito muito diferente do nosso, que a gente achou até bonitinho. Vocês querem contar como que o pessoal lá da Finlândia comemora a independência do país? Eu achei interessante, assim, poucos dias depois, né, do que a gente voltou para cá, não sei se tinha dado um mês que a gente voltou. 6 de dezembro, né? Eles comemoram a independência no dia 6, e eu vi uma brasileira que mora lá colocando no Instagram os costumes deles, que é o acender as luzinhas na janela da casa e a procissão dos estudantes depois do sol se pôr, o que é curioso, né, também. Só que nessa época o sol se põe bem cedinho, não é tarde, não. Nessa época de dezembro o sol nem nasce. Umas 4 horas da tarde ali já estava noitinha. Isso quando a gente estava lá em novembro, mas em dezembro eu acho que é até mais cedo. Umas 3 da tarde já não deve ter sol mais. A escuridão lá é parte da vida deles. Sim. Mas Mari, você tinha falado pra gente um pouquinho sobre o que significava essa luzinha na janela. Então, ele, na verdade, não só na independência, colocar luz na janela é uma coisa que eles fazem em algumas datas comemorativas, como no Natal. Então, eles colocam estrelas iluminadas na janela para esperar o Natal. Então, acredito que seja uma tradição mais ampla do que só para comemorar a independência. Mas na independência eles colocam geralmente 2 velas, uma azul e uma branca. Então, uma das velas seria pela família, pelo lar, pela casa, e a outra pela pátria. É legal porque daí a gente também vê que para eles existe uma relação entre a pátria e o lar, a família. Isso é muito interessante. Sobre o que a gente estava falando antes, né, sobre a dominação russa, que eles respeitam esse passado, mas não são muito fãs, né? É que, na verdade, eles vão conquistar a independência durante a Revolução Russa, né, a Revolução Bolchevique. Os bolcheviques vão assinar ali a independência da Finlândia, mas depois que começa o governo soviético, e aí especialmente perto ali da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos vão tentar retomar o poder sobre a Finlândia. Então, eles vão ter mais guerras contra os russos para manter essa independência. Então, eu acho que o ranço aí da Rússia vem dessas guerras depois da independência, que vão acontecer, assim, uns 20 anos depois da independência deles, porque os soviéticos vão tentar retomar. Tanto que os finlandeses, eles vão ficar do lado dos nazistas na guerra para tentar combater os russos, porque os nazistas, eles estavam em oposição contra os russos na guerra. Eles vão se aliar aos nazistas para expulsar os russos. Tinha até uma igreja luterana lá na cidade que a gente ficou, e na frente da igreja tinha um monumento, uma suástica desenhada, assim, a suástica esculpida, porque na época da guerra a Finlândia esteve do lado dos nazistas. Tem 2 questões com a suástica lá, na Finlândia. Eu fiquei intrigado, assim, até chocado, né, de ver lá na praça pública. Eles começaram a adotar a suástica em 1918, já no comecinho, sem relação alguma com o nazismo, porque não existia, né, em 1918. E até pouco tempo atrás, na Força Aérea Finlandesa, tinha a suástica no símbolo dos aviões. Tiveram uma relação com o símbolo antes do símbolo significar o que foi. Mas teve também esse lado de que eles, na Segunda Guerra, lutaram ao lado dos nazistas, né, da Alemanha. E eles foram uma das batalhas assim, mais famosas da Segunda Guerra, foi o cerco a Leningrado. Os alemães cercaram pelo sul, ali, pelo oeste, toda a cidade, e quem ajudou eles pelo norte foram os finlandeses. Então eles estiveram nesse lado assim da batalha. E aí entra aquilo que eu falei deles não apagar muito o passado. Na Alemanha, por exemplo, é crime você usar hoje, né, uma suástica. E lá a gente viu, eu vi num prédio público aí, que a gente visitou os nomes lá que morreram nas batalhas, e essa praça no centro da cidade também, né? Então, 3 locais, mas hoje a Força Aérea retirou dos aviões, né? Não faz mais parte. É uma história bem interessante. Eu não tinha pensado em falar isso no nosso roteiro, acabou surgindo espontaneamente aqui, né? Mas em termos de valores de sociedade, o pessoal não demonstra nada parecido com o que foi o nazismo, né? Eu não cheguei a ver isso aí. O valor de sociedade deles é muito
ressaltado na igualdade de cidadãos entre homens e mulheres lá também. Eu achei muito bacana. A nossa professora Alessi falou sobre isso, o papel das mulheres na sociedade vem desde o tempo anterior, né, quando eles ficavam com medo de uma aldeia vizinha atacar. A mulher sempre teve um papel equilibrado com o homem na sociedade. Eu achei curiosíssimo isso e maravilhoso, né, isso aí na história deles. Essa valorização, né? Falando um pouquinho dessa ilha que você comentou, eu vou deixar alguns trechos ao longo da nossa conversa aqui, até no final, de fotos e vídeos do que a gente viveu no dia que nós conhecemos essa ilha de Suomelina. E ela foi criada justamente por conta dessas guerras. Eles tinham ali um ponto de entrada no país e aí eles resolveram fazer um forte para se proteger. Tanto que quando a gente andava por lá, a gente via muitos equipamentos que foram usados na guerra. Tinham canhões gigantes, tinham uns fortes assim embaixo da terra que você podia entrar. Eu me senti até um pouco na terra dos hobbits, naquela ilha. Porque ela tem muito uma carinha medieval, assim. E muito legal o jeito que eles pensaram para construir aquilo. Porque realmente era uma forma deles se protegerem de todas as invasões de quem estava vindo. A ilha é a principal entrada da Baía de Helsinki lá. O litoral dele, se a gente olhar no mapa mundi ali, ele é cheio de ilhazinha assim, né? Mas não é todo lugar desse que vai passar um barco, uma grande frota, assim, né? Então ali era um ponto estratégico. Era bem a entrada para Helsinki ali, era o local mais estratégico. Se alguém dominar o ponto estratégico, ele chega e domina o local. A ilha era formato de estrela, né? Ele tinha fortificações para todos os lados. Os canhões eram o que mais tinha lá. Eu sou de ver tanto canhão, né? Nossa, muito lindo. E aí tem também a questão do oceano que banha eles. Isso, o Mar Báltico, famoso. Eu descobri bem o Mar Báltico lá. Cheguei até a entrar nele. Eu tive a coragem de entrar um pouquinho e já saí, né? Tá muito frio. A água do Mar Báltico, ela é gelada ou é quente? É geladinha. Mas uma curiosidade do mar é que ele é o mar mais salobra que existe, porque recebe água de muitos rios. A salinidade é mais baixa que outros mares. Isso é muito legal. E a Finlândia, assim, o sul, né, da Finlândia, que foi a parte que a gente ficou, tem muitas fortificações. Tem muitos fortes, castelos, muralhas, porque justamente eram áreas que faziam fronteira em épocas da história. Então, a cidade que nós ficamos, Hamelina, durante lá o Grão-Ducado, que a gente já mencionou, era a fronteira mais a leste da Suécia, porque a Finlândia estava dividida no meio, a oeste era da Suécia, a leste era livre. Então, a Hamelina era a fronteira mais a leste na época. Então, lá tem muita fortaleza, tem o castelo, foi construído, porque ali era a fronteira na época. Isso é muito comum ali no sul da Finlândia, né, para evitar as invasões pelo mar, ou dos povos que dominavam na época, que entravam em guerra. Eles construíam muitas fortificações. E hoje em dia é bem legal de visitar, né? Porque qualquer desses lugares que você vai tem coisa para ver. É muito legal mesmo. Mas você imagina quanta gente não morreu lá, né? Não passou algum aperto para poder defender aquele território, para defender a sua família. E eu acho que tudo isso eles levam muito em consideração. Por isso que eles são um povo assim que, né, tem a família e a nação como algo muito importante para eles. Isso, era a minha maior pergunta. Como que eles se tornaram essa potência na educação, no bem-estar social, né, que é o que a gente viu e vivenciou lá. Uma sociedade não existe quase desigualdade, uma sociedade feliz por isso, né? E como que eles chegaram até isso? Até o final da Segunda Guerra Mundial era um país recém-independente, mas para chegar a tudo isso eles foram construindo de baixo para cima, lutando. O papel da família, né? Acho que é importante, né, nesse lado família deles. E agora, assim, né, até pulando um pouquinho da linha do tempo, nós para os costumes, uma das coisas mais interessantes e culturalmente diferente que eu vi foi pensar na sauna como um local da família socializar e um local onde também as pessoas, né? E daí a gente pensou, eles vão pelados na sauna, todos nus. É o costume do país, né? E a gente, nossa, a gente é
um abismo cultural para a gente chegar nesse ponto. Enquanto ali a gente fez a sauna do nosso jeito, as mulheres primeiro, os homens depois, né? Tudo, né? Todo mundo de roupa, de banho lá. E acho que foi, né? Todo mundo menos um. Não tivemos essa coragem da imersão cultural, né, profunda. Então, vocês estavam lá na sauna e eu estava ali esperando para depois fazer lá, e a professora Mária estava conversando conosco. Ela falou: quando você entra despido na sauna, você está despido da tua posição social, daquilo que você, da tua hierarquia. O CEO da empresa e o funcionário, eles podem fazer a sauna junto, porque esse é um dos sentidos da cultura deles. Eu acho que essa construção cultural histórica possibilitou eles criarem esse país que a gente pode ver tão maravilhoso, impressionante, diferente em muitos aspectos, mas eu vi isso como um ponto fundamental da cultura deles, a construção do coletivo no coletivo, e respeitando o trabalhador mais simples ao mais alto cargo. E isso, o dia que o nosso euro já estava contadinho no final lá, e eu arrisquei ir no restaurante mais caro do campus, daí eu sabia que o quanto eu podia gastar, né, na última semana ali. Eu fui lá para comer uma carninha que tinha lá especial ali, era um almoço de Natal, eu acho, e eu vi os trabalhadores almoçando ali junto com os professores universitários, né, o pessoal com uniforme, né, até um pouco sujo, e aquela cena normal, uma coisa que no nosso país, assim, quem frequenta um restaurante, um local, geralmente é separado em classes sociais, e ali todo mundo junto. Esse choque cultural faz muito bem para qualquer pessoa, a gente olhar uma outra cultura e ver que a gente pode construir as coisas de uma forma diferente, mais justa. Eu fiquei encantado, descobri esse mundo, por isso que eu quero participar de coisas como essa, assim, para divulgar isso com o mais número de pessoas possível. Eu acho que isso influenciou muito no que nós vivemos, porque nós somos 24 professores, cada um de um cantinho do Paraná. Tem alguns até que se conheciam, assim, por estar na mesma região, mas ainda assim, colocaram a gente numa casa e falaram assim: vivam aí 30 dias. Foi quase um Big Brother. E a gente, no final das contas, se tornou grandes amigos, grandes irmãos. Tanto que quando a gente está conversando no nosso grupo, a gente fala, né, a família da Finlândia. Então a gente conseguiu pegar isso da cultura deles e inserir no nosso grupinho. Eu considero esse grupo de pessoas parte da minha família. Eu tô segurando a mão de todo mundo e não largo a mão de ninguém até o final da vida. Eu acho que é uma coisa que a gente pode dizer que a gente aprendeu com eles. Verdade, verdade. É a nossa família da Finlândia mesmo. Sobre isso que o Ettore trouxe, a questão das classes sociais, realmente é uma coisa que me chamou muita atenção. A gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil, que foi o país que inventou o quartinho de empregada. Né? E para um país em que, assim, quem está ouvindo não entenda mal. É claro que existem pessoas ricas na Finlândia e existem pessoas pobres na Finlândia. Não é que é uma sociedade totalmente igualitária, não é nesse sentido. Mas as pessoas têm condições de viver bem, independente da classe social que elas ocupem. Então, me chamou muita atenção quando a gente visitou aquela vocational school, é uma escola de ensino profissionalizante, entre aspas, e eles falaram: nós valorizamos todas as profissões. Então, nessa escola você encontrava desde curso para ser chefe de cozinha, até curso para limpar jardim, cabeleireiro, arrumar parte elétrica de casa. Então, assim, todas as profissões são valorizadas. Ninguém naquela escola vai te olhar como inferior porque você vai escolher uma profissão que aqui no Brasil tem um status social menor, por exemplo. Tipo um carpinteiro, né? Tipo um carpinteiro, um pintor, instalar azulejo, sei lá. Qualquer profissão ali tem a mesma atenção dentro da escola. Isso para mim foi fantástico, porque a pessoa ela não vai se sentir mal que ela foi lá fazer um curso, entre aspas, assim, com menos prestígio do que a outra. Porque ela está na mesma escola, ela está tendo aquela atenção da escola também. Ela tem acesso aos mesmos serviços de psicóloga, de conselheiro, de enfermeira dentro da escola que os outros alunos têm. E ela vai sair e ela vai trabalhar naquela área, né? Porque a escola vai ajudar a pessoa depois a conseguir um emprego na área. Então, isso para mim foi incrível. Que eles de fato valorizam todas as profissões. E mesmo as pessoas de classe social mais baixa, elas têm acesso a serviços com boa qualidade, saúde, educação, são gratuitos para finlandeses, no caso a saúde
para nós que éramos estrangeiros não era de graça, mas para quem é finlandês tinha um transporte público que funcionava. Esse tipo de segurança as pessoas têm lá. E eu acredito que esses são os pontos que fazem eles serem a nação mais feliz do mundo por 8 anos consecutivos. Ah, com certeza. E a questão da igualdade também lá entre homens e mulheres, isso também é percebido na sauna. Porque isso deles não terem essa malícia, essa coisa com relação ao corpo, a mulher sabe que ela pode ir lá, ficar nua na sauna e que nada vai acontecer com ela. Não vai ser assediada, né? Não vai ser assediada, ninguém vai ficar olhando para o corpo dela, ninguém vai ficar julgando o corpo dela, ninguém vai encostar nela, entende? Então, assim, além da sauna ela ser um bom demonstrativo assim, de como essa questão de classes sociais não é tão marcada lá, ela também demonstra que a igualdade entre homens e mulheres realmente é muito próxima lá. Homens e mulheres vão nus na sauna sem essa preocupação de assédio, né, de nada. O respeito é muito grande entre eles. Sim. E aí, respeito e educação andam de mãos dadas. Não tem nem o que a gente fazer. Às vezes aqui a gente se frustra porque nós passamos por momentos de falta de respeito dentro do nosso trabalho, que é de educação. Só que se as pessoas fossem culturalmente educadas, elas se respeitariam. A gente pode perceber isso lá. Só que a questão de a gente considerar a Finlândia o país mais feliz do mundo, também tem um contraponto que a gente vê que eles também têm muitos casos de suicídio, depressão. E aí, assim, eles podem ter respeito, podem ter educação, mas alguma coisa acontece que as pessoas não estão contentes. E aí, será que é só porque é ser humano e ser humano é igual em qualquer lugar do mundo? Essas coisas que a gente percebe também numa imersão cultural. Talvez se lembre, Carol, que a gente chegou a pedir informação, você pediu informação para um grego lá? Sim. Ele não sabia que ele era grego, né? Mas ele já morava há vários anos, né? Na Finlândia. Ele começou a falar o contraponto lá do povo finlandês. Ele era um artesão que trabalhava na feirinha de Helsinki. Eu colava lá nas pessoas que gostam de falar com estranhos, sabe? Era um colega, o Jefferson e a Carol. Porque aí eles puxavam conversa e assim eu ia aprendendo a cultura. Eu sou mais reservado, eu sou mais finlandês, né? Não tenho essa habilidade comunicativa, assim, né? Então, mas eu gostava muito de ficar perto ali da Carol, do Jefferson, para ir pegando essas... É que ao invés de passar protetor solar, a gente passava óleo de peroba na cara. Ia pra rua. Porque assim, a gente viajou praticamente 36 horas para chegar lá. Você vai ficar quietinho num canto, sendo que tem um monte de gente que você pode conversar e conhecer tanta coisa legal? Eu enfiava a cara e ia mesmo. Isso, e muito legal, né, esse poder falar com alguém, né, do outro lado do mundo ali, do hemisfério norte, e a gente encontrou também muitos estrangeiros vivendo lá. Teve grego. Na universidade conversamos com um grupo de indianos, eu conversei com um egípcio também, a mulher... Era a marmita do egípcio da Finlândia. Não, dos indianos lá, eles deram a comida deles para nós experimentarmos só uma comida bem típica deles, que eles fizeram com os ingredientes lá. E essa questão da comida, vocês acham que tem algum fator histórico envolvido? Porque assim, eles comiam muita batata, quase nada de carne. Eu acho que aí entra mais fatores econômicos do que históricos, assim, porque a batata e a cenoura são vegetais que você consegue plantar o ano inteiro, mesmo com o frio. Então, é um alimento que para eles é fácil de se obter, né? A batata e a cenoura, que sempre tinha, né? Todo almoço tinha batata e cenoura. A carne, eles não têm rebanho lá, então a carne é importada. E assim, o frango e o porco ainda existe na Europa, mas rebanho de gado bovino não tem. Então a carne é importada. Com certeza isso vai aumentar o valor, né? Ou vai dificultar um pouco o acesso. E eles, por causa do frio, aí sim entra um fator histórico que eles privilegiavam muito fazer embutidos ou enlatados, né? Coisas que duram muito tempo. Porque no período de inverno, neva, o frio está lá menos 20 graus, não dá para você sair para obter comida. Então, eles faziam esses alimentos que duram muito tempo, salame, linguiça, salsicha, enlatados, porque daí eles têm acesso durante o inverno. Para a gente que é brasileiro, e quase toda refeição tem
algum tipo de carne, teve um certo impacto, digamos assim, na alimentação. Apesar de que, pessoalmente, não sofri muito, não. Eu gostava da comida deles, não tive muita dificuldade de adaptação. Mas eu entendo que os colegas que tiveram, talvez fosse por isso, né? Que a gente está muito acostumado a comer carne em praticamente todas as refeições e preparadas de forma em que a carne é mais abundante, digamos assim. A gente faz bife, faz a carne assada. Lá é muito picadinho, carne moída, processada. Então, eu entendo quem teve essa dificuldade, mas achei até bem parecido o que eles comem com o que a gente come, assim. Tinha arroz, né, massa, salada em todas as refeições, então eu achei até bem parecido. O impacto mesmo foi a carne, né? E eles têm também uma preocupação com a redução da emissão de carbono. Acho que também a carne entra muito nisso aí. Exatamente, até na Rank, que é a universidade que nós ficamos, eles têm parcerias com o mundo todo, e um dos projetos que eles desenvolvem lá é do sequestro de carbono no nosso planeta. É uma questão sustentável, que eu estou trabalhando no meu projeto com os meus alunos, e eles vão trazer em um episódio para vocês escutarem depois. Bom, é legal. Muito legal. A preocupação com o meio ambiente que eles têm também foi uma coisa de verdade. Tive ansiedade lá, eu sofri lá, porque eu sabia que eu ia voltar para o Brasil e que aqui não existe essas preocupações. E para mim é importante. Até nas pequenas coisas, assim, de mexer o café com um palitinho de madeira, né, de sorvete, parecido com um palitinho de sorvete, ao invés de gastar colher de plástico. Os copinhos de café são de papel, né? Isso em todos os lugares que você vai, não é um lugar ou outro. O descarte adequado do lixo. De tudo isso, assim, eu fiquei pensando, gente, eu me esforço tanto para reduzir resíduos, viver de uma forma mais ambientalmente correta, mas, infelizmente, enquanto sociedade aqui no Brasil, a gente ainda não tem esses valores disseminados, né? Eu estava procurando, por exemplo, copinho e pratinho de papel para um aniversário, e aqui uma embalagem com 10 copinhos é R$15. É impossível, sabe? É um estilo de vida que aqui, não vou dizer impossível, mas aqui é muito difícil de manter, muito caro para pessoas comuns manterem. Então, lógico que você vai fazer a festinha, vai optar pelo de plástico, que é muito mais barato. Então, essas questões eu tive um pouco de ansiedade de ver que lá eles estão tão avançados nessas questões de meio ambiente, de sequestro de carbono, do uso consciente de água, e aqui a gente ainda não tem isso assim disseminado na sociedade, né? Eu acho que a gente vai disseminar isso aos poucos, contando para as pessoas essas experiências e levando para as pessoas um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Porque a cada dia que a gente repetir tudo isso, talvez entre como uma sementinha no coração de alguém e um ou outro que entrar vai brotar. Em brotar, não sei se tem mais alguma coisa pra gente falar da Finlândia, da história dela, mas tá todo mundo fazendo um projeto baseado naquilo que vivenciou lá. Vocês querem contar pro pessoal um pouquinho do projeto de vocês? Bora lá, então. A gente submeteu um projeto para o programa Ganhando o Mundo, e o meu projeto ele era baseado em trabalhos em equipes. Eu desenvolvia com os alunos, essa foi a ideia inicial do projeto. De lá para cá, né, a gente foi aprendendo lá, mudando as coisas, e acabou que eu vi, a gente vivenciou isso, o trabalho em equipe entre nós professores. Então, o que eu trouxe para aplicar nas minhas turmas? Eu vivendo lá, eu senti na pele como é que é trabalhar em equipe. Porque a gente, como professor, querendo ou não, é um trabalho individual, né? Solitário. Não deveria, né? A gente aprendeu lá, eles se reúnem semanalmente dentro da escola para planejar entre os professores. Mas a realidade que a gente vive é mais corrida, cada um está em uma escola diferente, é bem diferente em termos de estrutura, né? Quem dera a gente ter a estrutura deles. E aí eu continuei com esse trabalho, assim, só que com uma bagagem, assim, de eu ter vivenciado o trabalho em equipe. Até pegamos algum material lá da Rank, da universidade, lá que foi coordenado pela professora S, e tinha justamente um artigo sobre trabalho em equipe. Então, o meu produto final lá com meus alunos, para fechar essas 5 semanas que a gente tem de implementação ali, é um júri simulado.
A atividade que a gente vivenciou lá. O meu objetivo da atividade é a gente entender os impactos da Revolução Francesa no mundo. Mas o meu produto final, ele não é o foco do meu trabalho. O foco do projeto é como trabalhar em equipe. E aí, para isso, eu fui criando funções para cada um dentro da sua equipe ali, dos alunos, procurando cada um a sua habilidade diferente. Então, a gente vai ter o aluno que vai ter habilidade com tecnologia. Coloquei dentro da equipe, tenho equipes que não têm um artista e tem equipes que têm um artista, mas geralmente a função do artista e do cara com a tecnologia, que eu chamei de nerd, elas são a mesma função. Ali é a pessoa que vai dar o crivo estético do trabalho ali. Passei a trabalhar liderança com eles também, então tem um líder aqui, tem um secretário, que é a pessoa mais organizada do grupo. É 2 papéis bem importantes que eu estou batendo firme neles, que é o redator, a habilidade com escrita, e o repórter, que é habilidades com a fala. Então, eu vou continuar trabalhando com os meus alunos assim, até o fim do ano. Mas para o fim da implementação, essas equipes vão atuar no júri simulado. É porque a gente tem um prazo para implementar. Ficou até difícil, assim, para a gente fazer tudo que a gente viu lá em um mês. É óbvio que a gente não vai conseguir chegar no objetivo que a gente pensou em um mês. Mas até a gente teve essa conversa antes, eu e o Héctor, de continuar o projeto. E aí, sim, no final do ano, a gente tem um resultado concreto dessa metodologia, dessa mudança de hábitos, dos alunos entenderem. Porque, querendo ou não, eles não estão habituados a trabalhar em equipe, ainda mais dessa forma. Muito legal a sua ideia, Héctor. Tô curiosa para saber o que vai rolar até o fim do ano. Legal, vamos conversando aí que eu vou contando. Quem sabe fazer amanhã mais um episódio até. Sim, claro, no final de todo episódio contando o que rolou, quais as nossas conclusões de tudo isso. E o seu, Mari? Bom, primeiro eu quero elogiar o Héctor e achei fantástica essa ideia de colocar papéis para cada membro do grupo, achei muito legal mesmo. A minha ideia também envolve trabalho em grupo. Eu escolhi o 6º ano porque, pessoalmente, eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com o 6º ano, não é muito meu perfil. Então eu pensei que talvez com metodologias diferentes eu conseguisse fazer um trabalho melhor, então eu escolhi o 6º ano. E também porque eu lembro muito que quando a gente estava lá, elas falavam muito sobre a autonomia dos estudantes, que é uma coisa que os nossos estudantes também não estão acostumados, né, a fazer as coisas com autonomia. Eles pedem muita ajuda, tudo você tem que explicar, ensinar a fazer e pegar na mão, né? Eles não têm muito isso de buscar sozinhos, enfim. Então eu pensei que talvez desenvolvendo desde o começo do trabalho como 6º ano, se eles permanecerem ali comigo, quando chegar no 9º, talvez eles já estivessem mais desenvolvidos nesse sentido também. Foi um outro fator da minha escolha. E aí eu dividi eles em grupos que eu escolhi, porque eu ainda não os conhecia, então eu fiz uma escolha um pouco aleatória dos membros de cada grupo, e aí eu deixei que eles escolhessem um líder por grupo para coordenar, né, os trabalhos dentro do grupo. E a ideia é que eles pesquisassem sobre temas relacionados à pré-história, como a arte rupestre, os animais que existiam na pré-história, que conviveram com seres humanos, e alguns povos da pré-história do Brasil. Eu fiz esse recorte porque é mais próximo da realidade nossa, né, aqui no Brasil. E aí cada grupo deveria fazer a pesquisa e desenvolver uma apresentação que seria em rotação por estações. E assim, eles finalizaram na semana passada, vão apresentar a rotação amanhã, se tudo der certo. E foi uma coisa assim que eu senti que eles, a maioria, claro, não todos, mas a maioria se engajou bastante para fazer. Os trabalhos que eles montaram ficaram uma gracinha, assim, ficaram muito legais mesmo. E aí depois eu vou fazer uma autoavaliação com eles, porque eu quero perceber se eles sentiram que esse tipo de trabalho facilitou a aprendizagem, porque o meu objetivo era justamente esse, que 6º ano, a pré-história é uma coisa muito distante, para eles imaginarem é um pouco difícil, ter essa abstração e tal. Então, eu quero saber se facilitou o trabalho deles, né, o aprendizado deles, essa metodologia ativa, e ver se eles sentiram que eles se engajaram, sabe? Se eles perceberam que eles tiveram uma boa atuação no grupo, esse tipo de coisa. Para mim, envolve essas duas partes, a votação por estações e a autoavaliação deles. Essas duas coisas que eu quero perceber. Mas, assim, tem sido bem legal trabalhar dessa forma. Também estou trabalhando com outras professoras, porque a nossa professora Mária incentivou a fazer um trabalho interdisciplinar
multidisciplinar, então minhas colegas estão me ajudando, mas está sendo muito bom trabalhar em equipe. Eu, como o Héctor falou, né, com as minhas colegas, e os alunos entre si, assim, está sendo bem proveitoso. Legal, bom também para o pessoal entender o nosso trabalho em equipe. A Mari era da minha equipe e foi uma coincidência a gente ser de história, nós dois, né? Porque o tema dos nossos projetos era esse, as metodologias ativas, e juntou 5 professores lá. Ficou nós 5 lá juntos. E a gente teve que trabalhar junto, ninguém se conhecia antes. Fiquei muito grato, assim, né, de que fosse uma pessoa de história também, mas a gente sentiu que é difícil. No começo a gente não se acertava, cada um queria ir para um lado, e a gente ficou no lugar dos estudantes nessa situação. Então me sensibilizou essa experiência aí para o meu trabalho em sala também. Porque quando eu quero que meus estudantes trabalhem em equipe, eu sei que não é algo fácil. Foi muito bom o que eles fizeram com a gente. Eles colocaram a gente do outro lado da moeda. Para agora, quando nós retornamos, poder ter essa visão. Poxa vida, tem aluno que não vai trabalhar do mesmo jeito que o outro. Mas aí essa estratégia do Héctor de dar uma função para cada um, e aí às vezes no grupo não vai ter aquela função, mas vai ter uma outra, é interessante, porque você consegue fazer com que todos se encaixem, todos trabalhem. E eu tô tendo o mesmo desafio de você, Mari, de dar essa autonomia. O meu é baseado no estudante como centro. E eles não estão autônomos, como nos livros diz que eles seriam. Eles estão muito dependentes em alguns casos. E aí a questão do trabalho em grupo e da autonomia é um passo a passo. É igual a Patrícia comentou com a gente em um dos episódios que foram gravados lá em Foz. São baby steps que a gente vai dando, e aí que nem começou no 6º ano aí com a sua turminha. No 9º eles vão estar prontos. Então é um trabalho que você vai levar um tempo para colher os frutos de tudo isso. Porque assim, para fazer um trabalho em equipe e para ser autônomo, você tem que ter outras habilidades, né? Tem que desenvolver outras competências, você tem que ser responsável, você tem que ser interessado. E isso não é do dia para noite, né? Eles não têm essa maturidade ainda. Então não é uma coisa que a gente conquista em um mês, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar ali toda a aula, para quem sabe, daqui 4 anos, quando eles forem começar o ensino médio, isso está um pouco mais desenvolvido. E essa questão interdisciplinar ajuda muito também, porque aí se você está trabalhando assim, mais 2, 3 professores também, isso reforça na mente deles a necessidade, a importância. E a gente vai ter alunos mais autônomos, mais protagonistas. É o objetivo, né? A gente ensina para eles, né? A escola é para eles. A gente está lá fazendo um trabalho, mas não é sobre a gente. O nosso trabalho é para eles, é para que eles aprendam, para que eles se desenvolvam. É igual esse episódio, nunca foi sobre nós, foi sempre sobre vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo. Eu acho que ficou bem claro tudo o que aconteceu na história da Finlândia depois de todo esse papo, vocês não acham? Sim. Até eu, que sou um pouco leiga em história, agora eu tô entendendo melhor todo o assunto. E eu mesmo, né? A gente leu sobre a história, daí a gente foi lá, viu, daí voltou, pesquisou mais um pouquinho, né? Hoje, conversando aqui com vocês, já abriu mais ainda. É infinito, né? Não para, a gente sempre aprende. É um processo de baby steps para se tornar adult steps. É isso, foi um aprendizado para mim também, porque teve questões que a gente estava aqui conversando antes. A Carol falou: Mari, você já viu sobre tal coisa lá? E eu não tinha visto. E aí ela falou, e aí o Héctor também citou aí partes da história da Finlândia que eu nem sabia, que eu nem tinha me atentado. Então, muito obrigada pelo convite, Carol, porque foi um aprendizado para mim também. Que bom, fico muito feliz. Eu agradeço de coração esse tempinho que vocês dedicaram à realização desse episódio. Sem vocês isso não seria possível e eu não teria outras pessoas tão capacitadas quanto vocês para convidar nesse momento. Então, de verdade, muito obrigada. Como dizem os finlandeses, kiitos. Eu que agradeço, muito bom participar aqui e ter a oportunidade de conversar novamente com a Mari. Foi um prazer. Kiitos também, Carol, e muito obrigada de novo. Foi incrível. Muito bom. Um beijo, então, no coração de vocês. Muito obrigada a quem escutou esse episódio até aqui. Aprendeu muito com a gente. Espero que vocês estejam gostando dessa sequência. Logo, logo tem mais coisa para vocês aprenderem. E a gente te encontra no próximo episódio. Tchau! Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijão.